Talibãs afirmam que vão respeitar os direitos humanos, mas isso é visto com desconfiança em meio a relatos de execuções. Estados Unidos e Turquia tomam o aeroporto de Cabul para garantir que cidadãos de vários países deixem o Afeganistão. Hoje foi o primeiro dia do comércio aberto sem restrições de ocupação em São Paulo em quase um ano e meio. Shoppings estimam que a reabertura do comércio no país vai gerar cerca de 5.000 empregos. Pesquisa aponta que 6 em cada 10 empresas pretendem contratar nos próximos meses. Governo libera mais de R$1 bilhão para leitos de UTI para tratamento de pacientes com Covid. Passagem de ciclone dificulta trabalhos de resgate após terremoto no Haiti. Nos Estados Unidos, um filhote de cachorro acalma os passageiros durante turbulência. Você vai ver no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. Hoje foi o primeiro dia do comércio aberto sem restrições de ocupação em São Paulo em quase um ano e meio. Agora é só chegar e entrar, sem filas, sem espera, sem restrições. Melhor assim? Ótimo, muito bom. Show de bola. Bem melhor assim. Você é a favor dessa volta do comércio, dessa reabertura total? Sou a favor, mas com todos os cuidados devido. Sempre álcool na mão, de máscara, se protegendo. Tem que aproveitar, mas com responsabilidade. Sim, sempre usando álcool gel, máscara, os devidos cuidados. Tomando os devidos cuidados, acho que dá para retomar. Essas fotos mostram a mesma loja um ano atrás. Filas enormes se formavam na calçada. O comércio de São Paulo voltou a funcionar com 100% da capacidade, depois de um ano e 5 meses. Mesmo assim, os cuidados continuam nas lojas, como o uso de máscaras, medição de temperatura e álcool em gel. Assim, independente no caso de toda a normalização que o governo passou a partir de hoje, nós vamos manter o protocolo, até porque o protocolo é excelente. É uma segurança para quem está chegando, que é o nosso cliente, e o nosso colaborador que estão aqui aguardando a chegada desse cliente. Então, acho que é bom para ambos os lados. Com a retomada de toda essa flexibilização que estava existindo durante todo esse período, desde o início da pandemia, com isso, a gente, no caso, vai ter a certeza que as nossas vendas, no caso, vão retomar a normalidade, né? Na rua 25 de março, o maior centro comercial a céu aberto do país, o movimento já está bem próximo do normal. E o objetivo dos comerciantes é aproveitar a reabertura total para recuperar o tempo perdido. De acordo com o levantamento feito pela Associação Comercial de São Paulo, no auge da pandemia, as perdas no comércio de rua chegaram a 70%. Alguns estabelecimentos, inclusive, não aguentaram e fecharam as portas. Mas com a reabertura gradual, parte disso já foi recuperada. E a meta agora é um crescimento de mais de 25% para equilibrar as contas. E até o fim de 2021, o comércio terá 3 datas importantes para lucrar: o Dia das Crianças, a Black Friday e as festas de fim de ano. Nós estamos na expectativa de que a cada mês vai melhorando o ritmo de vendas do comércio, porque deve melhorar também o ritmo geral da economia. São outras atividades que voltam a gerar movimento, renda, emprego, principalmente o setor serviços, que é o maior empregador e que é o que estava mais sujeito a restrições. O otimismo dos lojistas é reforçado pelo avanço da vacinação. O presidente da Univinco, que é a Associação de Lojistas da 25 de março, afirma que o comércio está sentindo os reflexos da imunização. A reabertura total foi anunciada após o Estado chegar à marca de 90% dos adultos com mais de 18 anos vacinados com a primeira dose e quase 30% com as 2 doses. Vocês, comerciantes, já estão sentindo na prática os efeitos da vacinação, do avanço da imunização? Sim, faz algum mês mais ou menos, quando começou a ampliar essa vacinação,
o pessoal começou a circular mais pela rua. A gente sentiu que eles começaram a vir mais. O momento atual é de otimismo? Com certeza, o momento é de otimismo, abertura, né? O pessoal com saúde, higienização, usando todos os protocolos, mas sim, um otimismo maior, gente mais circulando na rua, né? Tudo aquilo que a gente queria ver por aqui. Uma confiança que vem de consumidores como a dona Paula. Ela tomou a vacina e já saiu para fazer compras, mas com cuidado. Ainda vai vir aí o Dia das Crianças, o Natal, vai vir mais compra por aí agora com a vacinação, podendo sair. A senhora vai tomar a segunda dose, pretende aproveitar o fim de ano também? Ah, sim, aí eu vou aproveitar. Vai gastar dinheiro? Dose. Um pouco, né? Pouquinho. E hoje o governador de São Paulo, João Dória, avisou que o uso de máscaras continuará obrigatório até o final do ano. E informou também que estuda a ampliação de flexibilização das regras para outros setores afetados pela pandemia. Com a reabertura do comércio e um reaquecimento da economia, a expectativa é de uma geração de cerca de 5 mil vagas de trabalho em shoppings nos próximos meses, motivo de comemoração dos lojistas. Com o avanço da vacinação em todo o país e queda nos números de mortos infectados pela Covid, o comércio pode voltar a abrir as portas após 1 ano e meio com restrições, em alguns momentos fechamento completo das lojas. A reabertura de vários setores da economia tem animado os empresários do segmento de lojas de shoppings. A avaliação da Associação Brasileira de Lojistas de Shopping, a Alshop, é de que o momento atual é positivo. E existe a expectativa de geração de cerca de 5 mil vagas nos próximos meses. Dados do setor apontam que mais de 13.200 lojas foram à falência desde o ano passado em todo o Brasil. Cerca de 140 mil pessoas perderam os empregos no período. O retorno está cercado de cuidados, de acordo com Nabil Sayum, presidente da Alshop. Segundo ele, serão mantidos os 20 protocolos aplicados com sucesso nas lojas de shopping, além do uso de máscaras em todos os centros de compra. A entidade destacou a proximidade de datas importantes para o comércio, como o Dia das Crianças, a Black Friday, o Natal e o Réveillon. Até o fim deste ano, é esperado um aumento de faturamento em torno de 40% em comparação ao mesmo período do ano passado. Muitas empresas que foram forçadas a aderir a um novo modelo de trabalho por causa da pandemia, como home office, pretendem continuar desta forma mesmo com o fim da crise sanitária. E nos próximos meses, o número de contratações deve aumentar. Uma pesquisa feita entre outubro de 2020 e março deste ano, com mais de 20 indústrias, apontou que ao mesmo tempo em que houve diminuição de 10% na adesão ao programa do governo federal de redução de jornada ou de suspensão temporária do contrato de trabalho, 60% das empresas pretendem contratar nos próximos meses. De acordo com a PwC Brasil, responsável pela pesquisa, a pandemia trouxe avanços e mudanças estruturais permanentes na gestão dos trabalhadores, como na adoção do trabalho à distância e mais políticas de retenção de talentos, e avalia que o trabalho remoto estará presente de forma definitiva no dia a dia das empresas daqui para frente. O levantamento também mostrou que 79% das empresas pretendem manter ou implementar o trabalho remoto e 68% vão adotar o modelo híbrido, combinando o expediente remoto e presencial. Já 28% das empresas permitiram que seus profissionais trabalhassem fora da cidade ou do país de origem da contratação, ampliando as fronteiras do home office. Para 38% dessas companhias, existe a possibilidade de manter esse mesmo modelo após a pandemia e, com isso, quase 25% das empresas adotaram medidas específicas para empregados em mobilidade global, com 23% adotando o Virtual Assignment, mobilidade internacional virtual, e 19% repatriando seus empregados. A oferta de infraestrutura de trabalho aos profissionais que passaram a cumprir o expediente em casa, com reembolso de despesas com internet e telefone, quase dobrou em relação à pesquisa anterior, em junho de 2020, passando de 10% para 23%. Nesse contexto, 30% das empresas afirmam que vão estudar seguir com essa política nos próximos meses. E agora vamos saber como está a vacinação contra a Covid no Brasil até esta terça-feira.
Desde o dia 17 de janeiro foram aplicadas 168.961.125 doses, segundo o levantamento da Universidade Rice, com informações das Secretarias de Saúde dos estados e do Distrito Federal. Em média, o Brasil está vacinando mais de 1.400.000 pessoas por dia. 51.510.000 pessoas já estão totalmente imunizadas, o que representa 1/3 dos adultos do país. Quase 1/4 da população brasileira já tomou 2 doses e 4,5 milhões de pessoas tomaram a dose única da Janssen. Já o ranking de imunização no mundo, de acordo com a Universidade de Oxford, mais de 4 bilhões e 760 milhões de unidades de vacinas anti-Covid já foram aplicadas até hoje. Na liderança está a China com 1 bilhão e 880 milhões de doses. Em segundo lugar aparece a Índia com 550 milhões. Na sequência, os Estados Unidos registram 357 milhões de doses aplicadas. Na quarta posição está o Brasil, que registra 168 milhões de doses administradas. E em quinto lugar, para fechar o ranking dos 5+, está o Japão, com 111 milhões de vacinas aplicadas até o momento. Pelo menos 6 cidades do Rio de Janeiro estão com todos os leitos públicos de UTI ocupados. Em outros 3 municípios, a taxa de ocupação é de mais de 90%. A Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro informou que 6 municípios estão com todos os leitos de UTI da rede pública ocupados. Bom Jesus do Itabapoana, Cantagalo, Itaguaí, Itaperuna, Miracema e Nova Friburgo. Outras 3 cidades têm taxa de ocupação acima de 90%. Rio de Janeiro, Teresópolis e Duque de Caxias. Em Duque de Caxias havia apenas 10 leitos de UTI vagos, enquanto em Teresópolis tinha apenas 1. E no Rio de Janeiro são 30 leitos vagos. A Secretaria Estadual de Saúde informou que a variante Delta já é a mais encontrada em amostras coletadas pelos técnicos. Um documento interno da Secretaria colocou a capital como epicentro da Delta em todo o país. A variante é mais contagiosa que as outras. Por conta disso, havia urgência no aumento de número de vagas em hospitais. Um chamamento público deve ser publicado para a contratação de mais 150 leitos para a Covid. São 100 leitos de UTI e 50 de enfermaria, mas ainda não há previsão de quais municípios devem ser beneficiados. O Ministério da Saúde liberou mais de R$1 bilhão para custear leitos de UTI destinados a pacientes com Covid. De Brasília, Jaqueline Fonseca tem as informações. O Ministério da Saúde liberou em caráter excepcional R$1 bilhão e 200 mil para o custeio de leitos de UTI adulto e pediátrico para o atendimento exclusivo de pacientes com Covid-19. As despesas autorizadas na portaria publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira são relativas ao mês de julho deste ano. Os recursos serão repassados aos estados e municípios através do Fundo Nacional de Saúde. De Brasília, Jaqueline Fonseca. Você vai ver daqui a pouco. Estados Unidos e Turquia tomam o aeroporto de Cabul. E ainda, presidente americano e primeiro-ministro britânico querem fazer reunião sobre a crise afegã. O assessor de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan, informou que o governo está conversando com os talibãs sobre um cronograma para a saída de milhares de cidadãos americanos que estão no Afeganistão. Ele afirmou que os talibãs prometeram permitir a passagem segura de milhares de civis que buscam chegar ao aeroporto de Cabul com a intenção de deixar o Afeganistão. O Talibã nos informou que está preparado para fornecer a passagem segura de civis para o aeroporto e pretendemos mantê-los nesse compromisso. Os Estados Unidos aceleraram o ritmo de retirada de pessoas do país. Desde a reabertura do aeroporto de Cabul na madrugada desta terça-feira, após uma paralisação de várias horas por questões de segurança, os Estados Unidos retiraram cerca de 800 pessoas, incluindo 165 americanos em 7 voos. O presidente americano Joe Biden e o primeiro-ministro britânico Boris Johnson conversaram nesta terça-feira sobre a crise afegã e concordaram em organizar uma reunião virtual entre os líderes do G7 sobre o assunto. O G7 é o grupo formado pelos países mais ricos.
Segundo a Casa Branca, os dois líderes concordaram em fazer a reunião na semana que vem para discutir uma estratégia comum. O governo britânico anunciou nesta terça-feira que está pronto para receber 20 mil refugiados afegãos a longo prazo. Já o governo americano reconheceu que o Talibã se apossou de uma quantidade significativa de equipamento militar dos Estados Unidos depois de assumir o controle do Afeganistão após 2 décadas de guerra. Os talibãs anunciaram que a guerra acabou no Afeganistão e decretaram um perdão geral. O movimento fundamentalista garantiu que o solo afegão não representará uma ameaça a nenhum país. A declaração é vista com desconfiança dentro e fora do país, já que a imprensa internacional traz relatos de assassinatos. O anúncio foi durante a primeira coletiva de imprensa do movimento fundamentalista depois de tomarem o controle de Cabul. De acordo com o porta-voz do grupo, Zabihullah Mujahid, os talibãs não representam uma ameaça. Asseguramos ao mundo inteiro, inclusive aos Estados Unidos, que o solo afegão não representará uma ameaça a nenhum país, inclusive aos países vizinhos da região. Asseguramos a todos que não permitiremos que o solo afegão seja usado contra países vizinhos ou contra outras nações. Portanto, todos os países devem se sentir satisfeitos e confiantes de que o Emirado Islâmico está comprometido nessa direção. O porta-voz ainda ressaltou que as mulheres vão poder trabalhar sobre os princípios do Islã. Ele ainda esclareceu que não é necessário o uso da burca, já que existem diferentes tipos de véus. Mujahid afirmou que os talibãs estabelecerão um governo em breve, mas forneceu poucos detalhes sobre sua composição. Questionado sobre as diferenças entre o movimento que foi expulso do poder há anos e os atuais talibãs, o porta-voz afirmou que não havia diferença em relação à ideologia e às crenças. Mas garantiu que, sem dúvida, há muitas diferenças com base na experiência, maturidade e conhecimento adquiridos com o tempo. Os Estados Unidos e a Turquia tomaram o controle do aeroporto de Cabul, capital do Afeganistão. E o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados pediu que governos proíbam as expulsões de cidadãos afegãos de seus países. Civis, entre eles cidadãos britânicos e afegãos, foram evacuados nesta terça-feira pela política de realocação e assistência afegã do Reino Unido. Muitas crianças estavam entre os resgatados pelo exército britânico em Cabul. Nossa prioridade é a evacuação dos afegãos que trabalham para os Estados-membros do bloco. É claro que estamos trabalhando em uma abordagem abrangente para lidar com a atual crise no país. Isso inclui a necessidade de fornecer caminhos seguros e legais para pessoas vulneráveis, ao mesmo tempo em que aborda os riscos de imigração irregular e garante a gestão de nossas fronteiras. Estes elementos terão de ser discutidos a nível político nos próximos dias. A rotina pelas ruas de Cabul parecia recuperar a normalidade nessa terça-feira, em um cenário de grande temor e desconfiança dos afegãos a respeito do novo regime talibã. Espanha, Alemanha, França, Holanda, Reino Unido e outros países tentam acelerar a repatriação de seus cidadãos. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ameaçou os talibãs na segunda com uma resposta militar rápida e contundente caso os rebeldes interrompam as operações de retirada. O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados pediu que os países proíbam as expulsões de cidadãos afegãos. Uma foto mostrou mais de 600 afegãos amontoados dentro de um enorme avião militar dos Estados Unidos durante a dramática fuga de pessoas horas depois que o Talibã tomou Cabul. O caos no Afeganistão já rendeu inúmeras imagens chocantes, como pessoas penduradas em aviões caindo do céu. E pelo menos uma foto resume o desespero em Cabul após o Talibã tomar a capital. Mais de 600 afegãos, mulheres, homens, crianças e idosos amontoados dentro de um enorme avião militar dos Estados Unidos. A imagem que viralizou foi tirada no interior de um avião C-17 de transporte da Força Aérea Americana. A foto foi divulgada pelo site de informação militar Defense One. Os afegãos espremidos no domingo à noite no ventre do gigantesco cargueiro fazem parte daqueles que estavam autorizados a serem retirados do país pelas autoridades dos Estados Unidos. De acordo com o militar, o avião não estava previsto para voar com tantos passageiros.
Muitas pessoas subiram desesperadamente no avião pela rampa traseira do C-17. Este C-17 não foi o único a retirar tantos afegãos do país. Segundo a Defense One, que cita autoridades militares, vários aviões decolaram de Cabul com um grande número de pessoas no interior. Em sua configuração habitual, um C-17 transporta 100 soldados com todo o seu equipamento militar. Hoje, os governos da Turquia e da Rússia classificaram como positiva a mensagem do Talibã sobre buscar um governo de diálogo nacional. Já a China pediu que os insurgentes evitem transformar o Afeganistão em um local de encontro para terroristas e extremistas. Os talibãs prometem que não vão ser tão rígidos neste retorno ao poder do Afeganistão. Há muita desconfiança também sobre isso desde a tomada de poder. Nesta terça-feira, uma TV local exibiu uma entrevista com o Talibã feita não por um jornalista, Beatriz, mas por uma jornalista. É verdade, mas será que os direitos femininos serão mesmo respeitados? Acompanhe. O que muitos afegãos e principalmente afegãs temiam aconteceu. O Talibã voltou ao poder no país. Os insurgentes que governaram o Afeganistão entre 1996 e 2001 são conhecidos por seguir uma visão deturpada da lei islâmica, extremamente rígida com as mulheres, que não podiam sair sem a companhia de um homem e eram obrigadas a usar a burca. Mas desta vez, os talibãs prometem respeitar os direitos humanos. Porta-vozes do Talibã emitiram declarações nos últimos dias, inclusive prometendo anistia para os que trabalharam para o governo anterior. Também prometeram ser inclusivos. Disseram que as mulheres podem trabalhar e as meninas podem ir à escola. Essas promessas vão precisar ser honradas, mas dada a história passada, essas declarações foram recebidas com algum ceticismo. Nesta terça-feira, o canal local Tolo TV exibiu uma entrevista com um membro do Talibã feita por uma jornalista mulher. Mas, por outro lado, a TV já suspendeu a parte da programação que seguia o estilo ocidental. Já em Herat, província controlada pelos talibãs desde a semana passada, as meninas precisaram usar véu na cabeça, o chamado hijab, para voltar à escola. Estamos felizes que nossas escolas começaram e podemos continuar nossos estudos. Esperamos que o Talibã não obstrua nosso progresso para que possamos ajudar nossa nação a se desenvolver como outros países. Estamos felizes que as escolas foram abertas e queremos ir para a aula com o hijab islâmico. Queremos estudar, queremos progredir como outros países. E esperamos que o Talibã mantenha a segurança. Não queremos guerra, queremos paz em nosso país. Ainda não se sabe como os talibãs vão agir depois de tomar o controle do Afeganistão. Na capital Cabul, o clima é de incerteza nesta terça-feira e poucas mulheres podiam ser vistas nas ruas. E veja, seguir um ciclone prejudica ainda mais os resgates depois de um terremoto no Haiti. E ainda, durante turbulência, comissário de bordo e cachorro acalmam passageiros. No mercado financeiro desta terça-feira, o dólar fechou em queda, com os investidores tentando equilibrar uma correção após a arrancada da véspera e o forte sinal de alta do dólar no exterior. A moeda norte-americana caiu 0,12% e encerrou o dia cotada a R$ 5,272 na venda. O Conselho Curador do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço aprovou a distribuição do lucro dos rendimentos de 2020. São quase 8 bilhões e meio de reais que serão distribuídos aos trabalhadores que tinham contas do FGTS até o dia 31 de agosto deste ano. Mesmo que o trabalhador tenha recebido parte do lucro, as regras para saque nos valores não mudam. A CPI da pandemia ouviu hoje Alexandre Marques, o auditor do Tribunal de Contas da União, apontado como autor de um relatório que indicaria supernotificação por Covid-19. Marques disse que o documento era um estudo preliminar e que não apontava supernotificação. A CPI da pandemia ouviu nesta terça-feira
o auditor do TCU, Alexandre Marques. Ele foi chamado a falar porque produziu um relatório que apontaria supernotificação de mortes por Covid. O documento ganhou publicidade quando o presidente da República comentou o assunto com apoiadores na saída do Palácio da Alvorada. O auditor foi afastado do cargo e responde processo administrativo no TCU. Aos senadores, Alexandre Marques explicou que o estudo era preliminar, não fazia menção ao Tribunal de Contas da União e não apontava supernotificação de mortes por Covid-19. Disse ainda que compartilhou o documento pelo WhatsApp apenas com o pai. Apresentei essa compilação de informações à equipe de auditoria na segunda-feira, dia 31 de maio, às 14h58, em um arquivo de formato Word, dentro da área de postagens da equipe no Microsoft Teams. E falei por escrito com a equipe para ficarem à vontade para comentar, criticar ou mesmo ignorar o que eu havia escrito. Para provocar esse debate, uma vez que um arquivo em formato Word dentro do ambiente Microsoft Teams é um documento colaborativo e editável por todos os membros. Na conversa que tive com a colega que está coordenando o trabalho e que é aberta para toda a equipe, concordamos que seria impossível haver um conluio para deliberadamente supernotificar os casos de óbitos de Covid-19. Disse ainda que discutiu o documento com a equipe do tribunal e foi descartada a possibilidade de um conluio para aumentar os números da pandemia. Vossa Excelência confirma que esse material foi utilizado indevidamente. Sim, indevidamente. Aliás, no sentido de... Vossa Senhoria disse isso no interrogatório do Tribunal de Contas. Indevidamente pelo fato de se atribuir ao Tribunal de Contas da União um arquivo de 2 páginas não conclusivo que não era um documento oficial do tribunal. O senador governista Marcos Rogério classificou o depoimento como perda de tempo. O depoimento de hoje me parece que é uma grande perda de tempo, porque a CPI está gastando toda a manhã para tratar de um assunto que já foi superado, né? Uma informação que foi veiculada num dado momento pelo presidente da República, tendo como base um documento, né, que partiu de um servidor do Tribunal de Contas da União, mas que não tinha a chancela do Tribunal de Contas da União, né? O tribunal já se manifestou sobre isso, o próprio presidente reconheceu que fez uma referência indevida em relação a esse documento, mas a CPI traz o assunto de volta, gasta toda uma manhã, uma parte da tarde, para apurar um fato que não tem a menor relevância nesse momento. Além de ouvir o auditor, na reunião desta terça-feira, os senadores aprovaram um requerimento para obter informações sobre uma possível terceira dose da vacina contra a Covid-19. É de interesse de todos nós saber o planejamento para uma possível terceira dose. Nesta quarta-feira, a CPI da pandemia vai ouvir Túlio Silveira, advogado da Precisa Medicamentos e representante legal da empresa na negociação da vacina Covaxin com o Ministério da Saúde. Ele estará munido de um habeas corpus concedido pelo Supremo. No pedido, o advogado alegou sigilo profissional e pediu que pudesse faltar ao depoimento sob pena de cometer crime de violação de sigilo profissional. A tese não foi aceita, mas o ministro Luiz Fux autorizou que ele fique calado em questões que possam incriminá-lo. O depoimento de Túlio Silveira altera a agenda da CPI da pandemia, substituindo a cariação que seria feita entre o deputado federal Luiz Miranda e o ministro Onyx Lorenzoni. Na avaliação dos membros da mesa da comissão, a reunião não traria novidades. O entendimento do pessoal é que a cariação não acrescentaria nada, absolutamente, do ponto de vista da investigação. Eu até gostaria que houvesse a cariação. Era uma oportunidade para nós aclararmos o papel do ministro Onyx Lorenzoni. Mas, infelizmente, quem sabe se nós vamos ter uma oportunidade ainda. Eu defendo que sim. Começaram hoje as inscrições para a lista de espera do ProUni. É necessário declarar interesse na página do ProUni na internet. As inscrições terminam amanhã. Os selecionados podem ganhar bolsas de até 100% no valor da mensalidade de faculdades particulares. A seleção é feita com base na nota do Exame Nacional do Ensino Médio. O resultado sai na sexta-feira.
A Polícia Federal prendeu 3 pessoas da cúpula da Secretaria de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro. A Força Tarefa investiga acordos com a maior facção do estado fluminense. A Polícia Federal prendeu na Operação Simonia o secretário estadual de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro, Rafael Montenegro, e 2 subsecretários, o Wellington Nunes da Silva, da Gestão Operacional, e Sandro Farias de Menes, o superintendente. A Força Tarefa informou que a SEAP teria negociado com chefes do Comando Vermelho a volta de traficantes para presídios fluminenses e regalias nas cadeias. Segundo as investigações, a cúpula da secretaria fez acordos com a maior facção criminosa de tráfico de drogas do estado, em troca de influência sobre os locais de domínio desses traficantes e outras vantagens ilícitas. Entre os acordos estariam, além da volta de criminosos presos na Penitenciária Federal de Catanduvas, no Paraná, para o Rio de Janeiro, a entrada de pessoas e itens proibidos em unidades prisionais fluminenses e a soltura irregular em 27 de julho de Wilton Carlos Rabelo Quintanilha, conhecido como Abelha. O nome da Operação Simonia faz referência a uma prática medieval em que detentores de cargos trocavam benefícios ilegítimos por vantagens. A Força Tarefa também contou com o Ministério Público Federal e o Departamento Penitenciário Federal. Subiu para 1.941 o número de mortos em consequência de um forte terremoto que atingiu o Haiti no final de semana. De ontem para hoje, o país sofreu também com a chegada de um ciclone. A tempestade tropical Grace atravessou a costa sul de Hispaniola, a ilha que abrange o Haiti e a República Dominicana, na noite de segunda para terça-feira, trazendo ventos e chuvas fortes. Os ventos chegaram a mais de 75 km por hora, o que dificultou a tentativa de resgate de sobreviventes do terremoto que atingiu a região. A previsão é de que a chuva diminua durante a próxima madrugada e dure até a quarta-feira nas partes mais a oeste da Península Meridional. De acordo com o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos, o ciclone também deve passar pela Jamaica, Cuba e Ilhas Caimã na quarta-feira, segundo a trajetória prevista pelo Serviço Meteorológico. Um incêndio florestal levou à retirada de milhares de pessoas de suas casas na costa azul da França. Centenas de bombeiros tentam conter as chamas. Veja esse e outros destaques em um giro de notícias pelo mundo. Entre os evacuados estão turistas que acampavam na região e moradores locais. Quase 750 bombeiros e aviões lutam contra chamas em condições difíceis, com temperaturas elevadas e fortes ventos. As operações de retirada aconteceram nos arredores de Cavalier e de Saint-Tropez. O sul da França é mais uma região da bacia do Mediterrâneo a ser afetada por incêndios florestais neste verão que castiga o hemisfério norte. Os cientistas alertam que o fenômeno sazonal será cada vez mais frequente pela mudança climática provocada pelos seres humanos. Pesquisadores mexicanos desenvolveram um material ecológico para a construção de casas que pode resfriar os ambientes em até 15 graus. Os chamados telhados verdes têm se tornado uma opção cada vez mais popular para as pessoas que querem aproveitar melhor a luz do sol e desfrutar de temperaturas amenas no interior da residência. O projeto foi desenvolvido por professores e cientistas da Universidade Autônoma de Chiapas e utiliza técnicas de impermeabilização e de plantio. O material também auxilia na redução da poluição, no aumento da umidade do ar e no controle do isolamento térmico, que também promove economia de energia. Essa será uma ótima alternativa para os países que sofrem com temperaturas elevadas. O peixe emenita tem receita especial no Djibouti, um pequeno país entre a África e a República Arábica do Iêmen. Nesse restaurante há somente um prato no cardápio que tem o pescado como principal ingrediente. Ele é dividido em 2, coberto com uma pasta de pimenta vermelha e em seguida assado em um forno tradicional. O sabor picante evoca a história complexa e multicultural da pequena nação costeira. O prato atrai turistas do mundo inteiro e o sabor, como dizem os moradores locais, é único e inconfundível. O comissário de bordo usou um filhote de pastor alemão para acalmar os passageiros durante a turbulência em um voo nos Estados Unidos. O voo, proveniente de Illinois, ia em direção à Flórida, quando todos foram surpreendidos com um intenso balanço da aeronave, o que causou pânico em diversos passageiros.
Inesperadamente, o comissário surgiu com o cãozinho e passou o pet de fileira em fileira. Em poucos minutos, o ambiente estava mais calmo. O vídeo da interação dos passageiros com o cão-terapeuta já ultrapassou 4 milhões de visualizações. E por falar em cachorros, estes são Costela e Marinada, 2 cães que moravam nas ruas e agora trabalham na recepção de um restaurante do México. Tudo começou em 2017, quando os pets criaram a rotina de ficar na entrada do restaurante, esperando alguém dar comida para eles. A educação e a alegria dos peludos encantaram a equipe, que decidiu adotar os animais e dar todos os cuidados possíveis a eles. Agora, os cães são responsáveis por recepcionar os clientes, que ficam lisonjeados em serem recebidos por funcionários tão carinhosos que usam uniforme e até crachá. A história foi contada nas redes sociais do restaurante e teve uma ótima repercussão. Diversas pessoas disseram que iriam frequentar o espaço somente por conta dos cães. Mais de 1.106 pessoas perderam a vida para a Covid nas últimas 24 horas no Brasil e pouco mais de 37.600 novos casos, de acordo com o Ministério da Saúde. Veja agora os números da pandemia. O mundo tem mais de 208.428.000 casos de coronavírus e mais de 4.379.000 mortes. Os Estados Unidos romperam a barreira dos 36.975.000 diagnósticos e tem um total de 623.155 óbitos. A Índia tem mais de 32.250.000 testes confirmados da doença. O Brasil contabiliza mais de 20.416.000 contaminados e registra 570.598 mortes. A França soma mais de 6.573.000 casos. E a Rússia se aproxima dos 6.552.000 casos de Covid. E a seguir, cavalos recebem tratamento diferenciado para a produção de soro anti-Covid. E ainda, em zoológico na Itália, animais recebem picolé para enfrentar o calor. A Caixa Econômica Federal liberou hoje para saques e transferências a 4ª parcela do auxílio emergencial para os nascidos em novembro, que não fazem parte do programa Bolsa Família. A 5ª parcela do benefício vai ser paga para esse grupo no dia 29 de agosto. Enquanto uma onda de calor toma o sul da Europa e eleva os termômetros a quase 50 graus, um zoológico italiano recorreu às frutas congeladas para balancear a dieta e oferecer alívio aos seus ilustres moradores. O calor chegou a ficar insuportável na Itália, cujos termômetros chegaram a registrar quase 50 graus na semana passada. Neste zoológico em Roma, a solução foi oferecer aos moradores frutas congeladas como parte da dieta. Os responsáveis pelo bioparque consideram que esta é uma ocasião especial para todos comerem bem e se divertirem. Esta é uma onda de calor excepcional e certamente alguns animais, aqueles de regiões tropicais, são melhores em tolerar o calor do que outros, mas mesmo para eles precisamos encontrar soluções. Uma delas é mudar um pouco a dieta, aumentar uma dieta rica em água, açúcar, frutas e vegetais. O sul da Europa enfrenta um calor intenso e graves incêndios neste verão. De acordo com cientistas, o fenômeno se intensificou diante de mudanças climáticas. Espera-se que a atual onda de calor dure alguns dias, mas a depender dos cuidadores, esses animais vão ter um pouco de alívio. E agora um momento de reflexão. Na live das 15 horas, o pastor Josias Cruz disse que muitas pessoas têm desejos e não a fé, principalmente quando diante de alguma situação difícil, pedem ajuda a Deus para acreditar em seu poder. A pessoa às vezes pensa que tem fé e tem vontade. Eu, antes de entrar aqui na mensagem, eu comentava até com a Júlia aqui, né, com o pessoal aqui do estúdio, a nossa produtora Monique está aqui, e eu falava a respeito disso aqui, ó, o jovem lunático, aquele pai que trouxe o filho que
estava endemoniado, trouxe para os discípulos não puderam fazer nada. Aí trouxeram para Jesus. Jesus falou, traz o garoto aqui. Aí Jesus, antes de fazer a oração, Jesus procurou saber a situação, desde quando acontecia aquilo e não sei o quê, papapá, uma grande mensagem, até trazida pelo nosso querido missionário Soares. E o homem, então, ficou um tanto irritado e falou para Jesus, se tu podes fazer alguma coisa, então faz. E Jesus falou para ele, versículo 23, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Colocou o pai na parede. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Quando eu li isso aqui, eu falei assim, como é que pode a pessoa afirmar que crê e depois ela pedir ajuda para crer? Ajuda na incredulidade, que não era um crer da forma talvez que ele se expressou. E eu comentava aqui com a Júlia, o pessoal que está aqui no estúdio, e eu falava assim, às vezes a pessoa, o nosso crer é diferente do crer de Deus. Eu falava aqui, vamos supor que eu quero comprar uma casa, mas eu já juntei 200 mil reais. Então, está muito mais fácil para o Josias, o homem, o ser humano, acreditar que posso comprar uma casa porque tenho 200 mil reais. E quando eu não tenho nada? Aí alguém diz, você já tem sua casa própria? Aí eu digo, eu não tenho não, porque eu não tenho dinheiro. Então, esse é o nosso crer, o crer da maioria das pessoas que não ouvem Deus. O crer dele depende de algo visível, palpável, né? que seja real, aí ele crê. Mas o crer do Senhor Deus é o crer do início da criação. A terra era sem forma e vazia, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Independe, para Deus independe. Tem alguma coisa ou não tem, ele faz. Ele faz. Uma pessoa descobre uma doença, e essa doença, para se tratar, é muito caro. A pessoa diz, eu não tenho dinheiro. Agora é hora de acreditar. Você não tem nada. Para Deus independe o que você tenha ou deixa de ter. A única coisa que a gente precisa ter é o crer. É a fé. Pois a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia. Ótimo fim de noite. Nós te esperamos amanhã. Boa noite. Fique na paz. Tchau.